Meu nome é Otávio de Toledo, sou jornalista, historiador e documentarista, apaixonado pela história de Minas Gerais e do Brasil. E posso afirmar sem medo de errar, existe aqui perto de Belo Horizonte um lugar cheio de histórias que merecem ser contadas: Santa Luzia. Seus casarões, suas igrejas e todo o seu centro histórico nos remetem a um período marcante da história do Brasil, que viveremos com muita intensidade nesse documentário, O Ciclo do Ouro. A história de Santa Luzia tem início em fins do século XVII e início do século XVIII, quando as caravanas percorriam esse território em busca de ouro e metais preciosos. Os mineradores vieram explorar ouro no Rio das Velhas e com essa exploração de ouro também vieram o comércio. Nós precisávamos de pessoas para alimentar esses mineradores. Foi implantado um núcleo de povoamento que servia como ponto de apoio a esse desbravamento do território. Então aqui a gente tem um núcleo populacional fundado por José Correia de Miranda. Nessa região tinha um porto, né, onde toda a movimentação de comércio e de visitantes era feita. Então nós criamos um grande centro histórico, que nós chamamos aqui de Parte Alta, onde moravam as pessoas que tinham dinheiro, os barões, as baronesas. E nós temos uma outra parte da cidade, que é a parte baixa, onde começou o comércio de nossa cidade. Santa Luzia era um entreposto de comércio entre a região do sertão e a região mineradora. Então, a cidade vai ter um perfil muito diferente daquelas cidades onde o ouro era mais abundante, nas margens do rio, né, no leito dos rios. E aí, como principal referência, o Rio das Velhas, que era um importante ponto de penetração do interior das Minas Gerais. E esse comércio se desenvolveu principalmente com a chegada dos imigrantes italianos, alemães, sírio-libaneses que aqui se estabeleceram. Vai ser implantado um ponto importante de referência, que é a então Igreja Matriz de Santa Luzia, e a partir daí vai se desenvolvendo um núcleo populacional e vai se formando então Arraial de Santa Luzia do Rio das Velhas. E posteriormente, com a chegada da estrada de ferro, esse movimento cresceu mais ainda, tornando-se essa região aqui o núcleo comercial da cidade. E ali, às margens da ferrovia, se desenvolveram casas comerciais, hotéis, todos aqueles serviços relacionados com a grande movimentação desse terminal ferroviário.
Sem dúvida alguma, o Rio das Velhas é o principal personagem na formação da cidade. Foram essas águas que deram origem a Santa Luzia. Ele percorre cerca de 800 quilômetros, passa por 51 municípios e é o principal afluente do Rio São Francisco. Santa Luzia é a 7ª cidade banhada pelo Velhas desde a sua nascente em Ouro Preto. Por isso, ele é tão importante para toda a região. Bom, o Rio das Velhas se confunde com a própria história de Santa Luzia. O povoado, datado de 1692, foi, de uma certa forma, um sonho a criação desse local. Porque primeiro houve uma enchente, ele foi criado na região mais baixa da cidade, onde hoje existem muitas indústrias, então teve uma cheia violenta e eles foram obrigados a mudar o local do povoado. E o Rio das Velhas sempre foi o parâmetro de Santa Luzia, tanto é que muitas pessoas conhecem como Santa Luzia do Rio das Velhas. E o rio se confunde com o desenvolvimento econômico, social e até cultural da cidade. E esse rio, sempre presente na história da cidade, como a principal referência que era para a consideração de que a estrada que ligava o sertão à região mineradora, ela seguia o curso do rio. Então, o rio era a principal orientação dessa estrada, que tinha o tráfego intenso de gado, de tudo aquilo que se circulava na então capitania de Minas Gerais. Em meados do século XIX, nós tivemos uma série de estudos para levantar as possibilidades de navegabilidade no Rio das Velhas. Mas esses estudos, eles encontraram, vamos dizer, um certo concorrente, que foi a implantação da estrada ferroviária em 1893. Mas desde sempre o rio é a principal referência da história da cidade desde o século XVIII. Então, a importância do Rio das Velhas é fundamental. Eu fico muito triste, porque eu, quando criança, cheguei até a beber água do Rio das Velhas. E hoje é um rio totalmente depauperado, um rio sem nenhuma estrutura hídrica e que, mesmo com aquele projeto de 2014, o rio ainda reserva, assim, pra gente que é luziense e que o conheceu, histórias maravilhosas, mas quando a gente olha para aquela água tão maltratada e pelo seu curso já tão modificado, é muito doloroso. A cidade recebeu seu nome por conta da descoberta da imagem de uma santa no fundo do rio, na parte baixa. Com o tempo, Santa Luzia subiu a ladeira e a rua direita, que abriga os principais prédios e igrejas, foi o elo entre essas duas cidades, a Baixa e a Alta, que aprenderam a se respeitar, a se amar e formaram um município forte e apaixonante. A ocupação do território de Santa Luzia ao longo da história reflete o próprio desenvolvimento da localidade. Tradicionalmente, o centro histórico é associado a essa zona de ocupação mais antiga desde o século XVIII. E esse conjunto da Rua Direita, ele é tombado pelo município e pelo patrimônio, pelo IEFA, pelo patrimônio estadual. Ainda existem vários casarões que ainda são originais e que passaram por restauros. Como a cidade se encontra dividida em duas partes, parte alta e parte baixa, sempre houve alguma rivalidade entre os moradores de uma e outra parte. Na época da minha mãe, ela relata isso muito, que não se podia namorar gente da parte alta com gente da parte baixa. Mas, já na minha fase de juventude e adolescência, isso começou a melhorar um pouquinho, porque jovem é diferente, jovem se mistura mesmo. E a gente se encontrava, desafiava essa rivalidade que existe. Mas ainda hoje tem um pouquinho de rivalidade, sim.
Ao longo do século XX, a gente vai tendo o desenvolvimento de outras localidades, como Carreira Comprida, que desde o século XVIII foi uma fazenda, passa a dar espaço aos frigoríficos Minas Gerais, Frimisa, que foi inaugurado aí em 1960. Então, o primeiro conjunto habitacional em Santa Luzia foi destinado aos funcionários desse frigorífico implantado em 1960. Posteriormente, nós temos a inauguração dos conjuntos habitacionais da região de São Benedito, que anteriormente fazia parte da Fazenda das Lajes, a fazenda que pertenceu à baronesa de Santa Luzia. Com a chegada do trem e da estação, o comércio da parte baixa cresceu muito. Aliás, esse setor sempre esteve na vanguarda por aqui. Por isso, a cidade tem vários centros comerciais que, juntamente com as indústrias, criaram uma economia forte e progressista. Ela estava voltada muito para a produção agropecuária. E com a chegada da estação, esses produtores começaram a vender os seus produtos, principalmente para Belo Horizonte. Eles desciam, para se concentrar aqui na estação com seus balaios de verduras, frutas, hortaliças, para serem revendidas em Belo Horizonte. E isso movimentou muito a cidade. Hoje o comércio de Santa Luzia, devido à sua importância, ele está bem diversificado. Santa Luzia é uma cidade bem espalhada e isso faz com que vários bairros têm seus polos comerciais. O mais importante dentro da cidade é a Avenida Brasília, que é um shopping a céu aberto. É uma avenida que cresceu muito ao longo dos anos, local de crescimento não planejado, tem as suas dificuldades, mas é lá que está o maior polo comercial da cidade. O distrito foi criado em função do crescimento da cidade. Pela proximidade que nós temos de Belo Horizonte, vieram várias empresas para Santa Luzia. E essas empresas, cerca de 70 empresas, deram emprego para todo mundo de Santa Luzia e pessoas que moravam fora, que vieram para cá também. Chega mais atenção, compra cá e aproveite as nossas promoções, as nossas ofertas imbatíveis. Hoje eu tenho para vocês a promoção. Deixando de fora, bife, deixando de fora, bife, R$ 29,98 kg. Linguiça defumada na promoção, R$ 12,98 kg. Quando nós mudamos para cá, aqui não era uma praça, aqui era um descampado. Tinha pessoas que, como veio das vilas e favelas, foi destruído pela enchente, vieram para cá. E aqui eles colocaram as barraquinhas de lona, aquelas lona preta, fizeram uma estacazinha de madeira e colocavam as loninhas e começou. Na época eram uns 10 pessoas que colocavam assim, tem de tudo, não precisa sair daqui para fazer nada. Então é uma evolução muito boa que a feira trouxe para nós. Entra cá. Venha todo mundo, venha todo mundo. Chega mais, esse é o Frigogosto, do jeitinho que o povo gosta. Trazendo para vocês muito mais qualidade, muito mais economia. Três igrejas em pontos estratégicos da Rua Direita formam o cinturão da fé de Santa Luzia, unindo os mundos terreno e espiritual, através de cerimônias e procissões que tornam o profano cada vez mais sagrado. Aqui não é questão de acreditar em milagre, e sim ter a certeza que ele vai acontecer, seja no Bonfim, aqui no Rosário ou na Matriz. Nós temos três igrejas principais, que é o Santuário de Santa Luzia, a Igreja do Rosário e a Capela do Bonfim. A Capela de Nosso Senhor do Bonfim, que fica no início da Rua Direita, ela é uma capela de ex-voto, é fruto de uma promessa, de uma graça alcançada. Ela fica na encruzilhada entre a Rua Direita e a Rua Floriano Peixoto. É uma capela dedicada ao Senhor do Bonfim e à Senhora da Boa Morte, por isso que ao centro temos a imagem do Senhor do Bonfim e abaixo do altar, no nicho do altar, da mesa do altar, nós temos a imagem da Nossa Senhora da Boa Morte, ambos do século XVIII. Lá na Capela do Bonfim foi restaurado o altar e as colunas, o ar cruzeiro
O teto, a gente foi surpreendida com o que achamos no teto do altar. As famosas rosinhas de Malabar. A Igreja Matriz de Santa Luzia, o Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, ele é construído no estilo barroco, mas na verdade ela é uma igreja eclética. Então ele tem o estilo barroco, o nacional português, o rococó e o neoclássico. Ela é a igreja principal da cidade, a matriz da cidade. Por causa de tantas romarias e peregrinações durante todo o ano, sobretudo no mês de dezembro, no ano de 2000, a Arquidiocese de Belo Horizonte reconheceu essa igreja como santuário arquidiocesano. Então nós temos o altar-mor, que é o altar de Santa Luzia, e os 2 primeiros altares laterais, que são no estilo do barroco joanino, segunda fase do barroco mineiro. A talha do altar principal, ele é todo em estilo rococó. É belíssimo. A capela com os 2 altares laterais e os 4 posteriores são neoclássicos. Aí nós temos o teto da nave e o teto da capela-mor, que é no estilo da transição do barroco para o rococó, que é da escola do mestre Ataíde. Então nós temos na nave principal a Assunção de Nossa Senhora, na capela-mor a glorificação de Santa Luzia. A Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Homens Pretos é uma igreja construída pela Irmandade do Rosário, que existiu aqui em Santa Luzia, como em todas as cidades históricas, né? A Irmandade dos Negros. Ela foi construída porque os negros, os escravos, não podiam adentrar no santuário de Santa Luzia. E é uma igreja no estilo também mais simples. Não tem a riqueza que a matriz que o santuário tem nos altares, na talha, nas pinturas. No átrio de entrada, na pedra principal, nós temos uma escrita em latim, que significa entrada para todos. Porque no santuário de Santa Luzia, os negros não podiam entrar. Ela possui 3 altares, o altar-mor, que é o altar de Nossa Senhora do Rosário, onde fica a imagem de Nossa Senhora do Rosário ao centro, São Benedito e Santo Elesbão, são imagens também do século XVIII. É uma igreja que, sobretudo, se destaca no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário, onde muitas guardas de Congo vêm participar da festa. Temos a novena de Nossa Senhora do Rosário, que é uma festa também tradicional na cidade. E o que aconteceu com os remanescentes dos escravos na cidade? Como eles se adaptaram à sociedade da época e como eles ainda conservam suas tradições e a sua cultura até os dias de hoje? Algumas dessas respostas podem ser encontradas aqui perto, em Pinhões, uma comunidade quilombola que se livrou das correntes da opressão e consegue manter viva e livre a sua história de resistência cultural. Pinhões nasceu no meado do século XVIII, assim contavam meus avós, né, porque ambos já faleceram, e que eles trabalhavam nas fazendas em torno do convento de Macaúbas, e aí a maioria morava em Pinhões. Pinhões foi crescendo e deixando de tornar somente uma família. E a gente se deparava, com o decorrer dos anos, com a dificuldade por ser um bairro mais distante do centro de Santa Luzia. Então foi aonde a comunidade foi criando movimento para ter iniciativa de ter um líder para representar a comunidade, para trabalhar em busca de melhorias para a comunidade. Aonde se deu aí a origem então da Associação Cultural das Mulheres Quilombolas de Pinhões. Nós começamos em 2006, né? Nós começamos a nos reunir como associação. E também a gente viu que a nossa comunidade tinha um perfil de comunidade quilombola. Aí eu vivia aqui, não tinha, o trabalho que eu fazia era dentro de casa, né? Costurava para fora, bordava, fazia crivo, divertimento, né? Eu não estou dando conta de fazer nada, então tem que procurar alguma coisa que fazer. Temos várias tradições na comunidade. O grupo de capoeira Herança dos Quilombos existe há mais de 18 anos na comunidade.
Tenho o congado de Nossa Senhora do Rosário, que é um congado centenário. Esse congado é só de homens, né? Então, nós tivemos a ideia de estar escrevendo um livro. Esse livro foi escrito por várias pessoas, né? Cada um contando um pouquinho da sua história. E com o intuito também de não deixar acabar a cultura, a tradição da comunidade, de estar passando para frente. Das mulheres negras, avós, mães, filhas, netas. Mulheres símbolos de resistência. O homem sempre expressou suas paixões e sua poesia pela arte. Aqui em Piões, eles moldam utensílios domésticos que são verdadeiras raridades, como se fossem uma extensão de suas almas. Uma cultura mantida pela tradição familiar de trabalhar com a terra, o barro e o fogo. Infelizmente, há pouco tempo, perdemos uma referência nessa área, Dona Wagner, mas o seu DNA da arte continua vivo em seu filho e na memória das reportagens que fizemos aqui em 2003 e 2020 e que certamente ajudarão a eternizar o seu trabalho. Comecei com minha mãe aqui fazendo as peças. Aí comecei na mão de obra, da busca da matéria-prima, na moagem da matéria-prima. E deve ter uns 25 anos que eu faço. Em Piões aqui, praticamente todas as famílias faziam essa atividade. Aqui em Piões tinha muitos fornos para queima. E ao passar do tempo, sobrou só 3 famílias, que era a minha tia Lia aqui, a Maria, que parou de fazer, e a minha mãe. Achei a Dona Wagner. Tá boa? Vai. Ó, te cumprimentar aqui, tá com a mão na massa, né? Mão na massa. Literalmente. Eu fiquei sabendo lá na cidade que você é muito famosa aí, vende até para outros países, é verdade isso? É verdade. E qual peça que é essa que você tá fazendo? Panela. A gente, olha com que facilidade que ela corta. Como é que você conseguiu exportar? Tem uma pessoa que exporta, né? Através de outras pessoas. Ah, tá. Você repassa e elas exportam. A senhora tá boa? Tudo bem. E você? Tô ótimo. E tem uns 10 anos que a gente veio aqui. A senhora continua trabalhando com a mesma disposição? Continuo trabalhando com a mesma disposição, graças a Deus. E para mim é uma honra, né, receber aqui na minha casa. Outro patrimônio de Santa Luzia é o doce, feito por mestras que transformam açúcar e alguns outros ingredientes físicos em algo que tem a capacidade de nos transportar pelo tempo, transformando aqueles que têm a sorte de saboreá-los, seja de que idade for, em verdadeiras crianças. O tempo para as doceiras aqui da cidade é relativo, por isso, em Santa Luzia, só envelhece quem quer. O doce daqui nos torna eternamente jovens e felizes. Além disso tudo que nós já falamos da nossa cidade, é importante salientar um aspecto que tornou a cidade conhecida, os doces de Santa Luzia. A gente já era pequena, 5, 6 anos, a gente já ajudava, né, a fazer. Já tinha aquela vontade de fazer, fazia. Ela fazia muito canudinho, né, com o doce de leite. E a gente já adorava fazer aquilo. E fazia amêndoa, fazia doce de figo, de laranja. Essa amêndoa também aprendi com a mamãe. E ela contava pra gente que ela tinha aprendido com a tia-avó dela lá em Itacoraçu de Minas.
e que fazia os cartuchos e tudo. Então ela ensinou pra gente. Aí eu faço desde essa pequena, novinha, menina, que nem pequena, a gente já fazia. Mas essa aí eu já faço também para casamento, para aniversário. Essa é uma tradição de Santa Luzia, como inúmeras outras. Eu só fui tomar conhecimento delas através de minha mãe. Ela confeccionava os cartuchos para que as crianças que coroavam na época distribuíssem para os anjos que estavam participando da solenidade. E isso acontecia sempre no mês de maio. Mamãe sempre foi muito caprichosa, ela sempre decorava bem os cartuchos. E outras famílias da cidade também confeccionavam os cartuchos, não era só minha mãe. É uma tradição que vem de muito tempo. E eu já estou passando essa tradição para as minhas sobrinhas, que já aprenderam também a fazer os cartuchos conosco. E é muito bonito, e a amêndoa, ela é deliciosa. Então vale a pena a gente cultivar essa tradição da cidade e passar para frente. Pena que os anjos doceiros levaram para outra dimensão as mágicas Dona Gema e Dona Piquitita, algumas das mais incríveis dessa cidade. Mas quis Deus que tivéssemos a sorte de tê-las para sempre em nossas películas, através de uma matéria que tive a honra de fazer há quase 20 anos. Neste filme e na memória de cada morador de Santa Luzia, elas jamais morrerão. Apenas mudaram de plano e de onde estiverem estarão inspirando as novas doceiras da cidade. E a gente agora vai mostrar para você como que se faz a bala delícia aqui de Santa Luzia. Vamos lá, gente? Ô, gente, que coisa impressionante. Olha como é que a bala ficou clarinha. Agora já tá na hora de experimentar, né? Já. Eu esperei uns 20 minutos, ela açucarou. Açucarou. Tá no ponto de comer. É, preciso saber o gosto. Vamos ver se ela ficou boa. Vê se a senhora tá firme no negócio ainda. Não dá pra comer uma só não, vou pegar mais uma, que eu tenho 5 aqui que eu separei. Esse um que nós escutamos é para mais de 50 anos. As igrejas e capelas não se restringem à rua direita. Em pontos equidistantes da cidade, outras obras de arte estão prontas para celebrar a fé, exalando para todos os cantos a força de seus santos e rezas, tornando Santa Luzia praticamente um solo sagrado. A Capela São João de Deus pertence ao complexo histórico do Hospital São João de Deus, que é o primeiro hospital da cidade, também construído no século XIX. A capela do hospital tem muito douramento, muito entalhe, a capela mais antiga da cidade. O altar-mor, o retábulo, pertencia à Capela de Santana, que ficava próxima à Capela do Senhor do Bonfim, que foi demolida. E aí o retábulo foi levado para a Capela do Hospital São João de Deus. Uma capela também muito bonita, muito simples, que é construída na época para atender aos enfermos. A Capela de São Jerônimo pertence ao Instituto São Jerônimo, né? Esse Instituto São Jerônimo foi elaborado, fundado por uma senhora muito virtuosa chamada Marinha, que morou aqui em Santa Luzia, e ela construiu, com a ajuda de muitos, mas sobretudo da sua própria iniciativa, esse lar para abrigar crianças e jovens em extrema situação de pobreza. Então se construiu todo o complexo do orfanato, do asilo São Jerônimo, e dentro desse complexo a capela, que também é do início do século XX, mantém a sua originalidade. O altar, o retábulo que tem na capela, ele também é um altar no estilo do rococó. Ele foi retirado da fazenda da baronesa e foi transportado para aqui. Nesse transporte foram perdidos vários elementos. Parece que eles cortaram para caber na capela que foi colocada aqui. E as imagens são imagens de gesso
que veio da França, né? Gesso francês. Uma capela bonita, simples, singela, uma capela, podemos dizer, conventual. Outros monumentos fora do eixo da Rua Direita conferem um destaque especial a Santa Luzia na história do Estado e do Brasil. O Mosteiro de Macaúbas é um deles. Repleto de memórias, carrega em suas paredes, altas e misteriosas, marcas de um importante e decisivo passado, que vem sendo escrito há séculos. E mais incrível ainda, aqui as freiras ficam literalmente isoladas do mundo. Uma verdadeira clausura humana, mas repleta da presença divina e de realização espiritual. Fundado a partir de 1712, com toda a iniciativa de um ermitão, o Félix da Costa. Era uma escola, mas era também o caminho para o cerro. Alguns dizem que foi a construção mais avançada do barroco. O Félix da Costa parte de Penedo e vem pelo Rio São Francisco, pelo Rio das Velhas e chega a essa região com a visão. E essa visão vai impulsionar o sonho de criação de uma casa dedicada à devoção à Nossa Senhora da Conceição. Mas o Mosteiro de Macaúbas, para nós, luzienses, ele tem uma simbologia, não é só uma simbologia sacra, não. É um local de recolhimento, né, onde freiras se dedicam à adoração de Nossa Senhora e também, obviamente, a Deus. É um ambiente de silêncio, mas eu acho que é um ambiente propício para que a gente faça, inclusive, uma reflexão que essas freiras que estão lá, ou algumas há mais tempo, elas não tiveram contato nenhum com o mundo exterior. Eu nasci no dia 23 de maio de 1938. Depois eu vim para o mosteiro com 17 anos. Nós somos 12. Quando eu entrei, éramos 44 irmãos. Tinha muitas irmãs naquele tempo, né? A Casa do Recolhimento era a que recebia as jovens moças, né, ou as viúvas, na capitania de Minas Gerais. No século XIX, nós vamos ter aqui a criação do Colégio das Macaúbas, que alcança grande fama em Minas Gerais e no Brasil. Essas áreas de recolhimento, elas eram feitas para que os senhores de engenho pudessem dar uma educação, pelo menos média, para os filhos, até que os mandassem para Portugal. É destaque na história desse recolhimento de Macaúbas seu ponto de referência da figura feminina, dentre elas todas as filhas de Chica da Silva, né? As filhas de Chica da Silva terem estudado ali, né, ensejou também o conhecimento sobre esse local. O contratador era um homem muito rico, né, e Chica da Silva uma mulher poderosíssima, e do convento se chega a Diamantina. Em todo o mosteiro de Macaúbas, essa é a principal capela pública, né, onde as pessoas têm assento e acesso. É uma capela que reúne retábulos expressivos da época do estilo rococó. Inclusive, as colunas salomônicas, elas registram a presença de rosas. Então, a gente vê que, bem ligada ao universo feminino, ao universo da mulher, a presença dessas flores. Então, para mim, não tem nada difícil nem nada assim, não. Nós temos que lutar para a vida continuar bela, santa, igual Deus nos entregou. O movimento liberal de 1842 está inserido em um contexto político de polarização de forças. O que é importante ressaltar é que este movimento, ele ensejou, daí para frente, na formatação da República. O ideal republicano nasceu aqui com a Revolução de 42. E essa polarização começou a partir do momento que Dom Pedro I, em 1831, abdicou ao trono brasileiro e voltou para Portugal. Bom, acontece que ele deixou aqui o seu filho, que ainda era uma criança,
E aí tiveram que fazer um arranjo e criar um governo mais ou menos provisório, né, que durou quase 9 anos. E esse governo provisório, que é chamado de período regencial, ele foi marcado por conflitos armados por todo o território do Brasil. O movimento liberal faz parte dessa sucessão de conflitos que aconteceram por uma insatisfação dessas elites. Quando Dom Pedro II assume o poder, ele meio que se afastou dos liberais e passou a governar interagindo mais com os conservadores. E isso causou uma grande insatisfação a essa vertente que eram os liberais. Depois de uma série de conflitos em Sabará, Caeté, Curvelo, os liberais decidiram vir para Santa Luzia. E aqui, gente, aconteceu uma coisa muito importante. Duque de Caxias prendeu Teófilo Otoni na Guerra Liberal de 1842. Depois de render os revoltosos aqui na Praça da Matriz, ele prendeu o Teófilo Otoni dentro desta casa. E a gente vai ver até uma porta que tem marcas de tiros dessa época. Vamos lá conhecer então? E a bala era forte mesmo, porque olha aqui, gente, madeira maciça, ó, e olha o buracão que fez, ó. Não respeitou nada, né? Não, segundo o general, que todos os anos o Exército vem comemorar o movimento término aqui em Santa Luzia, ele disse que são balas de fuzil. No dia seguinte, eles foram levados, algemados até Ouro Preto, e depois cada um foi julgado em uma parte de Minas, em Mariana, Caeté, Sabará, mas todos foram inocentados, para você ver que era um movimento de elites. Foi, infelizmente, entre aspas, uma derrota do povo luziense, né, ou Luzia, como queiram, mas efetivamente foi uma vitória de um grande general, de um grande comandante, que era Duque de Caxias. Mas o ídolo daqui continua sendo Teófilo Otoni, Caxias não. Teófilo Benedito Otoni talvez tenha sido o maior de todos aqueles que já pisaram em solo luziense com ideal de liberdade. Um fato marcante para a história de Santa Luzia foi a visita de Dom Pedro II à cidade, no ano de 1881. Momentos de glória e júbilo. Afinal de contas, o imperador andou por aqui, visitou casas, participou de eventos e discursou, marcando para sempre a memória afetiva dessas ruas. Em 1881, Dom Pedro II, ele viaja por Minas Gerais. Essa foi a primeira grande viagem dele a Minas. Ele ficou aqui 36 dias, viajando pelas 3 regiões. A região central, a região mineradora, a região dos campos das vertentes e a região da Zona da Mata. E essa era uma viagem que ele queria, sobretudo, conhecer as potencialidades e as necessidades de Minas. Ele chega em Santa Luzia, ele é recebido no Rio das Velhas com as pessoas mais importantes da cidade. É oferecido pelo irmão da baronesa um café e um almoço na casa da baronesa. É oferecido uma ópera para ele no teatro. Santa Luzia, ele vai à Igreja Matriz de Santa Luzia. E depois de Santa Luzia, ele vai para o Mosteiro de Macaúbas, que é onde ele pernoita. Onde ele fica encantado com o educandário de época, onde as moças tinham a mais alta educação de classe, de como se comportar, como falar, como desenhar, como bordar. Era um homem antenado, tinha interesse por tudo, um homem de cultura universal. Ele entendia de tudo. Ele foi considerado pelos monarcas da época como o monarca mais culto do seu tempo. A baronesa de Santa Luzia foi uma das personagens mais importantes da cidade. Suas benfeitorias são utilizadas e lembradas até hoje.
exemplo de determinação e coragem que encanta quem conhece a sua história. Uma das figuras mais interessantes e também mais importantes para o desenvolvimento da Vila de Santa Luzia, eu já digo vila porque eu já estou considerando o século XIX, com certeza é Maria Alexandrina de Almeida Viana, a baronesa de Santa Luzia. Até hoje a gente ouve falar nela. Ela foi a maior benfeitora da cidade de Santa Luzia. A baronesa de Santa Luzia é natural da província da Bahia, chega aqui na década de 1820, mais precisamente em 1824, e conhece um grande negociante da região, que é Manuel Ribeiro Viana. Ela passa por um momento na vida dela de dificuldade, ela vem perder a filha dela, porque não tinha em Santa Luzia um hospital. O que a baronesa faz? Ela funda a Casa de Saúde, o Hospital de São João de Deus, para atender toda a população pobre de Santa Luzia. E esse casal não só vai fundar esse hospital, como vai ser responsável por todos os recursos financeiros que poderiam dar funcionamento a essa Santa Casa de Misericórdia, sempre acolhendo as pessoas humildes do Arraial de Santa Luzia. Eles vão criar a Casa de Espetáculos, que era o teatro. Eles são figuras tão importantes que eles garantem esse desenvolvimento que vai justificar, inclusive, a emancipação de Santa Luzia da Vila de Sabará. O solar construído por Manuel Ribeiro Viana, na primeira metade do século XIX, alguns estudos que buscam até reconstituir essa trajetória de construção, que há alguns indícios que seria o aproveitamento de duas casas. Manuel Ribeiro Viana constrói a maior edificação civil do atual Centro Histórico de Santa Luzia. Então são vários cômodos, é uma casa de 2 pavimentos que exibe o que melhor havia na arte de então para se decorar residências. Muitas vezes a vida imita a arte, ou vice-versa, em uma combinação estética que busca respostas para a existência humana. Aqui em Taquaraçu de Baixo, moradores simples alternam a labuta diária entre enxadas e livros, sendo o teatro o grande catalisador das emoções e inspirações que nunca se perderam no tempo. A comunidade de Taquaraçu, ela teve origem em 1772, né, com a vinda das primeiras famílias que vieram explorar o ouro. A partir daí, muitas coisas aconteceram, indas e vindas dessa exploração do ouro, dessa família. Umas pessoas foram para Santa Luzia e ficaram aqui alguns descendentes dessa família, os agregados e as pessoas que vieram trabalhar, os colonos que vieram trabalhar na fazenda. Um desses descendentes era tio Nelson, que não enxergava, mas tinha um talento incrível para a arte. E aí é que surgiu o teatro. E aí depois que veio o teatro, eram os ensaios. Os ensaios eram na casa dele. Ele era cego, mas ele era muito culto. Falava tanta coisa, contava muita história de fantasia que menino gosta de escutar. É um teatro que foi feito e foi apresentado lá onde que os bezerros ficavam, onde que ficava a vaca, onde que tirava o leite. Então as primeiras apresentações realmente aconteceram dentro de um curral. Eu faço parte dessas apresentações de teatro desde os 8 anos de idade. Meu primeiro papel eu fiz com 8 anos. E desde então nunca mais parei. Eu já devo ter participado umas 80 a 100 peças de teatro. Eu mandei mesmo! Com que ódio que você está cortando mesmo cedo? Com que ódio? Ué, com a minha.
A Alear é um importante instrumento para que as diversas formas de arte de Santa Luzia sejam perpetuadas. Ler por essas ruas curvas e inspiradoras não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência intelectual. Para todos aqueles que buscam explicações que vão além de nossa vã filosofia mineira. A Alear, Academia de Letras de Arte de Santa Luzia, surgiu da necessidade de ter alguma coisa aqui na cidade que fosse a nossa cara, que fomentasse a literatura e a arte, mas com uma visão mais aberta, em busca da excelência, em busca da amizade entre os acadêmicos, tentando sempre agrupar pessoas com o mesmo ideal. Com isso, fomos, ao mesmo tempo, convidando pessoas que quisessem fazer parte desse pequeno grupo. A cultura é um patrimônio de toda a pessoa humana. Não existe alguém que você fala, não tem cultura. Tem cultura, né? Tem cultura. Talvez não é uma cultura desenvolvida em alto grau, mas tem cultura. E essa cultura deve ser respeitada. Durante esse percurso que eu passei para poder chegar a terminar um curso de letras e publicar um livro, eu passei por muitas dificuldades, muitos sofrimentos mesmo. Então eu falei, vou colocar tudo isso no título do meu livro, As Letras Têm Preço. E essa dor, esse sofrimento é um dos preços. A arte é um instrumento transformador do cotidiano, do dia a dia. E através da rica história que Santa Luzia tem desde a sua fundação, o que a gente faz? A gente faz a compilação dessa riqueza. Eu acho que dessa forma a gente pode vislumbrar e ter esperança em um mundo melhor. Santa Luzia sempre caminhou de mãos dadas com a fé. Por isso, a música sacra está muito presente no cotidiano dos moradores. O que pouca gente sabe é que por aqui existem muitos compositores e corais importantes. A música sacra, ela tem como fonte inspiradora a fé que é expressada dentro dos ritos litúrgicos. Aqui em Santa Luzia, nós sabemos que há algum tempo atrás existia uma família, que é a família Dolabella, que tinha como tradição a execução de obras do barroco luziense nos ritos litúrgicos, nas solenidades. Com o passar do tempo, essas músicas elas passaram a ser executadas pela família Ramos e o coro angélico herdou da família Ramos, na década de 50, essa tradição. O grande personagem aqui musical desse período barroco chama-se José Maria Lopes. Há pouca informação sobre ele, mas ele assinou uma missa completa de coro com orquestra que eu passei para o computador, né? Eu digitalizei, e que essa missa eu fiquei muito contente quando eu cheguei aqui em saber que o coro angélico cantava e interpretava essa missa toda a festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro. E eu tive o prazer de regê-la durante vários anos. Em 1995, o padre José Januário Moreira fundou aqui em Santa Luzia o coral Mater Ecclesiae, curiosamente no mesmo dia em que o coro angélico fazia seu aniversário, que é no dia 15 de agosto. O coral Mater Ecclesiae, ele trouxe uma estética diferenciada, que é uma estética de Sete Lagoas, mais próxima da Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil. O coro angélico, por sua vez, ele traz uma estética do barroco luziense. A música é um valor incomparável. E aí é importante que haja música, que haja corais. Corais de crianças, corais de adolescentes, corais de adultos, corais da terceira idade. O importante é que a música faça parte dos valores culturais da cidade. E isso nós temos aqui em Santa Luzia.
carregar muita história e tradição, Santa Luzia tem um calendário repleto de festas religiosas. Por essas ruas, passado, presente e futuro se conectam através de belíssimas missas e procissões. Então, aqui no Centro Histórico de Santa Luzia, nós temos 4 festas tradicionais muito antigas que fazem parte da cultura e da fé do povo luziense. A Semana Santa luziense é uma das Semanas Santas mais tradicionais de Minas Gerais. Ela conserva ainda todos os aspectos que há 300 anos já celebrava naquela época, as procissões, os costumes, pequenos detalhes que vêm passando de geração em geração e se mantém até hoje. Então nós temos o Centenário das Dores de Nossa Senhora, que é uma semana que antecede a Semana Santa. Depois nós temos a Semana Santa, que vai do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, com todas as procissões, atos litúrgicos e paralitúrgicos, e todos os gestos, e tudo aquilo que se tem na Semana Santa Mineira Barroca, aqui em Santa Luzia você pode encontrar. Nós temos a Festa do Divino, que também é uma festa bicentenária, muito antiga. Era a festa da elite da cidade, que celebrava o Divino Espírito Santo, acontece sempre no domingo de Pentecostes, ou seja, no último domingo do tempo da Páscoa, que é uma festa também pomposa. Existe uma preparação novenária, existem os imperadores do Divino, existem os guardiões da bandeira, e toda uma tradição que envolve essa festa, com muita cor, muita beleza, muito resplendor e muito respeito ao Divino Espírito Santo. Meu Divino Espírito Santo, miserere nobis, dai-nos a sabedoria. Bate tambor, bate tambor. A festa do Rosário ela acontece na Igreja do Rosário, ela acontece em outubro, é uma festa tradicional aqui na cidade, onde os festeiros, todo ano o padre elege um festeiro para organizar a festa. E esse festeiro, ele convida vários congados de toda Minas Gerais para participar da procissão. Essa festa também é bicentenária, é uma festa em que os escravos celebravam Nossa Senhora do Rosário do jeito deles, com tambores, com desfiles muito coloridos, com festa, muita comida. Viva São Benedito! Viva Santa Efigênia! Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos da luz. A festa mais importante, que até atrai turistas e peregrinos, é o Jubileu de Santa Luzia, que acontece há mais de 200 anos. Ele é feriado na cidade, então a cidade para por causa desse dia, recebe muitos romeiros, peregrinos, e é um dia em que todo esse complexo do centro histórico e da cidade fica repleto de visitantes. As pessoas vêm de fora de Santa Luzia para ver a procissão. As casas do centro histórico, todas as casas preparam quitandas, lanches, para os visitantes, os luzienses de fora, virem para cá saudar a nossa padroeira. Porque além das atividades religiosas, missas e procissões, tem a tradição das barracas, as famílias se reúnem para celebrar. Então o Jubileu de Santa Luzia ele marca muito a história do povo, tanto da cidade quanto de fora da cidade, para quem é devoto de Santa Luzia. Outra manifestação artística muito importante de Santa Luzia é a montagem dos presépios. A cidade recebe turistas de vários pontos do Brasil. Conta a lenda que antes do Natal, os 3 reis magos aparecem para vários moradores, apontando o caminho de uma linda manjedoura artística, liberando assim habilidades únicas para que cada um possa criar o seu presépio, diferente e único, repleto do mais puro amor do menino Jesus.
eu sempre tive um apreço muito grande por Santa Luzia. Já fui professor aqui na cidade. Em Minas, toda essa arte estatuária, as pessoas têm as tradições do lugar. E onde se destaca em Santa Luzia a manufatura de presépios. Uma das imagens que mais se tem procura é a imagem de São Francisco de Assis. Inclusive, São Francisco de Assis montou o primeiro presépio da história. Eu sempre me dediquei a essa arte e hoje, mais do que nunca, eu venho tentando, além de preservar, reproduzir, restaurar e manter firme a tradição dos presépios na cidade. Santa Luzia é considerada a cidade do presépio. São 42 casas que são abertas ao público. Todo mundo faz o seu presépio e tem aquele prazer das pessoas visitarem. A tradição do presépio aqui em Santa Luzia vem de pais para filhos. Eu, por exemplo, aprendi a fazer com a minha mãe e com o meu irmão. E eu comecei assim, com uma grutinha muito pequenininha em cima da mesa. Todo ano ele aumentava mais uma grutinha, ia comprando uma pecinha, mais uma peça nova. E o presépio cresceu desse jeito que está aí. Tem uns 38 anos que ele está aqui na minha casa. Eu monto o presépio há 35 anos. E as peças, cada uma tem uma história. E à medida que vai passando o tempo, você vai chegando peça nova, a gente vai incorporando outros personagens do presépio. É muito gratificante, né? Ver a pessoa notando os mínimos detalhes que às vezes a gente achou que não iam notar. As crianças, então, ficam vendo as peças de animais que chamam atenção, né? E eles ficam, nossa, que lindo, que coisa linda! E mesmo as pessoas mais idosas ficam admirando as imagens. Tem muita coisa mesmo diferente no meu presépio, ele é bem completo. Fazer um documentário em Santa Luzia foi como tecer parte da coxa da história do nosso país. Viramos artesãos das notícias do passado para entrelaçar os fatos mais marcantes que aconteceram por essas ruas e ladeiras. E quantos fios importantes para a nossa nação foram produzidos por aqui, desde a chegada dos bandeirantes, passando pela enchente que fez a cidade mudar aqui para a parte alta e a descoberta da Santa no fundo do rio. E os fios deste novelo do passado continuaram se desenrolando por aqui, com a apurada educação para as filhas de Chica da Silva, no Mosteiro de Macaúbas, a Revolução Liberal de 1842, a visita de Dom Pedro II, as procissões, quermesses e políticas da Rua Direita. Depois veio o trem e a sua estação, que levaram o comércio e algumas famílias de volta para perto do Rio das Velhas, manancial tão importante para Minas Gerais e fundamental na consolidação deste município. Tudo isso temperado por muita poesia, música erudita e rituais que transformaram Santa Luzia em um solo sagrado para a cultura, sem esquecer da alquimia de suas doceiras e da arte sacrossanta de suas igrejas. Para completar este cenário, veio a jovem identidade de São Benedito, Cristina e Palmital, fortalecendo na cidade esta vocação de luta pela liberdade de expressão. Muitos fiéis também vêm para cá em busca de cura para o corpo e para a alma. E milagres à parte, na terra desta padroeira que cuida dos olhos, posso garantir que toda a nossa equipe sai de Santa Luzia com a nova visão de Minas Gerais e do Brasil.